Olá pessoal, nós vamos falar então sobre harmonização facial e anamnese e o que é que isso tem a ver. Bom, para a gente fazer o procedimento de harmonização facial, nós sabemos que quando você trabalha arquitetura facial, você precisa de várias técnicas, de vários procedimentos, mas principalmente uma excelente anamnese do seu paciente. Por quê? Porque é através da anamnese que você irá ter dados suficientes para depois fazer esse planejamento. O que é que você vai fazer para melhorar essa arquitetura facial? Nós temos aí diversas técnicas: pressurizada, microagulhamento, ultrassom microfocado, jato de plasma, toxina botulínica, preenchimento, enfim. Nós temos diversas técnicas para que a gente consiga fazer essa harmonização facial. Mas e aí, né? Qual eu vou fazer primeiro, qual eu vou fazer depois? Novamente, tudo vai depender realmente da anamnese que você faz. Lembrando, pessoal, que a gente perde muito cliente quando a gente faz um procedimento inadequado, um procedimento incorreto, e a gente perde muito cliente quando a gente tem somente uma técnica e quando nós não alinhamos, né, essa técnica, esse procedimento aos dados que nós encontramos durante a ficha de anamnese. Aí mora essa grande importância de se avaliar corretamente. Se avaliar a face, nós temos que avaliar as diversas camadas teciduais, ou seja, nós temos que ter em mente que quando nós vamos fazer a harmonização, nós temos que atuar nas diversas camadas: epiderme, derme, o tecido adiposo, o tecido muscular. Então nós temos aí que melhorar essas camadas. Nós não temos que pensar somente na disfunção, mas na causa. O que foi que aconteceu, o que foi que gerou essa disfunção. Segundo, nós temos que avaliar funcionamento, ou seja, resposta celular. Então, o que é que eu faço primeiro? Primeiro eu melhoro a resposta celular desse tecido. Eu preciso que esse tecido seja responsivo. Não adianta eu fazer, por exemplo, uma agressão, né, nesse tecido sem ele estar preparado para responder. Eu vejo muitas pessoas falando: não, vou começar com peeling, vou começar com microagulhamento. Pera lá, será que esse tecido, que esta célula, ela está responsiva? Será que ela tem nutrientes suficientes? Será que ela tem estímulos suficientes para responder? Porque senão seria muito fácil. Nós induziríamos uma inflamação e obteríamos uma resposta. Mas será que esse tecido, ele está realmente preparado para responder a esse processo inflamatório? Então, a primeira coisa que nós temos que pensar: primeiro, anamnese, os dados coletados, e depois correlacionar esses dados à disfunção. Outro, trabalhar novamente esse estímulo celular e trabalharmos essas camadas da pele. Então, como que nós vamos atingir essas camadas? Com que ativos? E de que forma? Para que a gente consiga resultados positivos. Então, se você conhece muito bem a técnica, o que você tem que fazer? Nós vamos fazer microagulhamento. Nós sabemos que a resposta de microagulhamento, ele vem dali a 30 dias, 25, 30 dias, dependendo do tecido, da idade, das condições desse tecido. Então, eu tenho que esperar, que aguardar esses 30 dias para eu entrar novamente com o próximo estímulo que irá complementar o anterior. Não é isso? Para quê? Para que esse tecido possa responder, então, às ações, o investimento, a investida ali dos seus procedimentos. Então, pessoal, a gente tem que tomar muito cuidado. Tem muita gente fazendo N processos ao mesmo tempo. Eu vou fazer peeling, depois eu já faço microagulhamento, depois eu já faço rádio. Para e pensa primeiro quais são os benefícios de cada técnica, qual é o mecanismo de ação e quanto tempo, qual é esse intervalo que nós temos que aguardar para obtermos uma resposta positiva desse tecido. E aí sim, um procedimento
depois do outro, sempre respeitando o quê? Tempo para ação, tempo para resposta. Só assim eu consigo realmente ter aí uma harmonização facial com o tempo. Gente, não é na primeira sessão, não é na segunda sessão, não existe milagres. Nós temos que reestruturar esse tecido. Então, se você tem essa anamnese muito bem feita, você consegue sentar com o seu paciente e explicar que para obter aquele resultado haverá tantas sessões e planejar esses procedimentos de uma forma que ele consiga obter, então, aí o estímulo necessário e a resposta necessária para cada tecido. Eu vou dar alguns exemplos para você. Por exemplo, uma hipercromia. Como que você vai atuar nesse tecido para melhorar essa condição do aumento da produção de melanina? Então, nós temos que pensar aí como nós podemos, que procedimento nós vamos ter que traçar para que esse melanócito ele não seja novamente estimulado a produzir mais melanina como forma de defesa. Então, como que eu posso fazer isso? Em que parte dessa camada tecidual eu vou atuar para que esse melanócito ele não veja a necessidade de proteção através da produção de mais melanina? Então, esse é um raciocínio. Outro, o lifting, né? Esse levantamento da face. O que eu preciso pensar? Não só no tecido. Eu não tenho que pensar só nesse tecido que caiu. Eu tenho que pensar também na musculatura, aquela mímica repetitiva do seu paciente. Porque se esse músculo estiver tensionado, eu não consigo fazer uma harmonização adequada. Eu não consigo fazer com que um procedimento ele tenha aquele resultado esperado. Então eu tenho que pensar em como eu posso relaxar essa musculatura. Não se trata somente da pele, mas de toda a estrutura que mantém esse tecido. Então nós como profissionais, nós temos que pensar fora da caixa. Nós temos que pensar como realmente profissionais e oferecer procedimentos individualizados para o nosso cliente. Nós devemos olhar, então, o indivíduo, não há disfunção. Então, é isso que eu acredito que uma boa avaliação, uma boa anamnese vai nos fornecer, dados, para nós olharmos todo esse universo, essa individualidade de cada pessoa e oferecer para ela condutas mais específicas, orientação, ela mudar o seu estilo de vida para que esse resultado então aconteça. Eu sempre penso assim, pessoal, nós temos que trabalhar sempre olhando como profissionais. O indivíduo, as pessoas muitas vezes ela vem para a nossa clínica desejosos de um ou outro procedimento porque ela não tem esse conhecimento que nós temos, que para chegar numa resposta não é um único procedimento, é toda uma conduta. Essa eu acredito que seja a maior beleza da nossa profissão, esse conhecimento, essa orientação que nós vamos passar aí para o nosso paciente, para o nosso cliente. Então, não é uma ou duas condutas que você vai conseguir harmonização facial. Provavelmente você vai aliar aí várias técnicas. E entre uma técnica e outra, nutrindo, fazendo essa resposta celular acontecer, aumentando aí, potencializando a resposta desse tecido ou dos tecidos envolvidos no processo. Espero ter ajudado. Se você tiver mais alguma dúvida, deixa aqui nos comentários e nós vamos continuar falando um pouco mais sobre avaliação e como definir o melhor procedimento para o nosso paciente.